Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Convido os irmãos para nós ficarmos de pé para fazer a leitura da palavra. E também convido os irmãos para abrir a palavra no Salmo 119. Salmo 119, nós vamos fazer a leitura até o versículo 24. Salmo 119, versículo 1 até o versículo 24. Vai estar na projeção também. Que diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Amém. O início desse salmo diz: Bem-aventurados os irrepreensíveis nos seus caminhos, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados que guardam as suas prescrições. E a gente pode fazer a pergunta do que pode trazer mais alegria para um cristão do que a própria palavra do Senhor, que é a palavra de Deus. Ontem a Josi estava me mostrando uma influencer famosinha na internet, que ela fez uma publicação, obviamente, para gerar polêmica, mas ela colocou assim um vídeo da família dela brincando num gramado e colocou a seguinte legenda: é disso que a geração atual tem medo? Ela colocou assim, claro que dali surgiram vários comentários revoltosos, até porque a influencer, né, ela tem uma condição financeira muito boa, e o pessoal começou a colocar ali: nossa, nós precisamos falar sobre diferença de classe. Nós sim, mas para uma família ser feliz de fato, para ela poder ser feliz, tem que ter dinheiro, não adianta. E outros disseram, teve uma que chegou a dizer, que ali a gente ficou meio escandalizado, que ela falou assim: família é bênção de Deus, mas sabedoria para não ter filhos, porque pode se passar perrengues, também é bênção de Deus. E de certa maneira, alguns desses comentários eles mostram, né, e confirmam talvez o intuito do post, que é mostrar um certo medo, uma certa desesperança e talvez um abismo de distância do que é o conceito e o que é a felicidade. É claro que é importante os recursos, é óbvio que é importante as condições, né, mas uma casa onde a família se reúne para ler a palavra de Deus, onde os filhos tenham seus corações nutridos pela palavra de Deus, pelos mandamentos do Senhor, onde a família vive em obediência à lei de Deus, veja se essa família não é feliz. Veja se essa não é uma família feliz. Davi, ele era rei de Israel. Ele era um homem de muitos poderes mesmo. E ele diz ainda nesse capítulo, a gente leu ali, por exemplo, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Mais para diante, lá no versículo 72, ele diz: para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Ou também, tenho visto que toda perfeição tem o seu limite,
Mas o teu mandamento é ilimitado. A perfeição dos teus mandamentos não tem fim. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Ou também, alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. E também, a minha alma tem observado os teus testemunhos, e eu os amo ardentemente. Que alegria é ter a palavra do Senhor, porque nós somos criados para a glória de Deus, e como nós temos aprendido, o fim principal do homem é glorificar a Deus e satisfazer-se nele para sempre. E quando nós ouvimos a voz de Deus por meio da palavra, nós podemos inundar o nosso coração de alegria por conhecermos mais dele e por aprendermos como a viver para a glória dele. Então, se há desesperança, há dificuldade, há tristeza no coração, o cristão pode muito bem começar a incluir em todos os seus dias, o ouvir a palavra de Deus para ser inundado por essa alegria de conhecer mais o Senhor, de saber mais a respeito do próprio Senhor para satisfazer mais dele. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós agradecemos o teu santíssimo nome, Senhor, pela tua escritura, Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor Jesus, pelas tuas provisões, pelas tuas bênçãos. E nós pedimos, Senhor, nessa manhã que o Senhor nos abençoe para que nós possamos aproveitar bem esse culto ao Senhor. Que nós possamos te louvar com os cânticos, com meditar na tua palavra. No nome do Senhor Jesus é o que nós pedimos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor juntos. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, que é de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, que é de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao meu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Dá-me um novo coração. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao meu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao meu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao meu. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus eterno, nós te damos graças, nós te louvamos, nós bendizemos o Senhor, porque o Senhor é bom. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, por hoje ser domingo, dia do Senhor, dia em que nos reunimos para cultuar aquele que ressuscitou, ao nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, para salvar os pecadores. E nós cremos na morte do nosso Senhor na cruz, para perdoar nossos pecados, para nos justificar. E por isso nós declaramos que nós somos justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus, que nos amou,
e a si mesmo se entregou por nós, e nós louvamos o Senhor, e nós bendizemos o Senhor, porque o Senhor é bom sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos recitar os mandamentos, nossa declaração, né, da vontade de Deus, que fazemos todos os dias, ou no mínimo, né, todos os domingos. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes dará culto. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. O sexto mandamento: não matarás. O sétimo mandamento: não adulterarás. O oitavo mandamento: não furtarás. O nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Amém. Tem o catecismo, Natan? Temos. Tem. Pergunta 25. Eu faço a pergunta, né, e vocês leem comigo a resposta. A pergunta número 25. A morte de Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados? A resposta: sim. Como a morte de Cristo na cruz pagou plenamente a penalidade por nossos pecados, Deus graciosamente imputa a nós a justiça de Cristo, como se fosse nossa, e não mais se lembrará de nossos pecados. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Graças a Deus por todas as coisas que contribuem, como diz a palavra, para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Queremos dar graças a Deus pela semana, queremos dar graças a Deus, né, que saiu, né, aquilo que nós estávamos buscando, que era o CNPJ da igreja. Queremos agradecer a Deus por isso. E a gente vai, essa semana, então, finalizar o encaminhamento, né, do nosso prédio. Definitivo não, mas, como é que a gente vai dizer? Local, né, onde nós vamos nos colocar lá, esperamos por um bom tempo. Irmãos, vamos ler a palavra. Nós estamos vendo, né, a primeira carta aos Tessalonicenses, e hoje nós já vamos chegar no capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Na semana passada, nós falamos sobre a esperança cristã, né, e como a igreja é o local onde nós alimentamos esta esperança. Viver no mundo, como é a nossa série, como viveremos no atual fim do mundo. Nós hoje estamos no episódio 13. E o título da pregação de hoje é: a nossa visão de mundo deve ser a partir de nossa visão do Evangelho no mundo. Capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Aliás, eu acho que é até o final, né? Até o verso 13. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus do Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Irmãos, até aqui o apóstolo Paulo, vamos continuar a leitura, o apóstolo Paulo está dizendo, não podendo ir até Tessalônica, ele envia Timóteo para que os irmãos, apesar desses irmãos terem dado um testemunho extraordinário da fé até ali,
no mundo de perseguição, no mundo de oposição, ele envia Timóteo para que eles não desanimem, porque ele diz o seguinte, eu não quero que ninguém se inquiete com as tribulações, porque você sabe que estamos designados para isso. Ou seja, o cristão, eu falei há 2 domingos atrás, o cristão, quem prega a verdade, ele recebe oposição, e também quem aceita a verdade vai receber oposição. Esta é a lei, né? E o Paulo está dizendo, vocês são designados para isso. E eu falei para vocês que nós íamos ser afligidos, o que aconteceu, né? Verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado de vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Ou seja, eu mandei saber de vocês, por quê? Porque eu fiquei com medo, né? Um cuidado de que vocês desanimassem, que o tentador, o diabo, enfim, levasse vocês ao desânimo. Agora, porém, verso 6, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata a lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Paulo fala do amor dele, essa boa notícia que Timóteo traz, eles estão firmes na fé e estão sendo exemplo para outros cristãos. Verso 7, sim, irmãos, por isso, fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando de noite com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências de vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade então à nossa exposição, né, dessa carta, e também na perspectiva de como a igreja e como os cristãos devem viver a vida em tempos de aflições, que na verdade, o tempo natural dos cristãos. Porque os cristãos, meus irmãos, e por isso é o meu título de hoje, a nossa visão de mundo deve ser a partir de nossa visão do Evangelho no mundo, ou seja, nós precisamos ver o mundo não de uma perspectiva sociológica, não de uma perspectiva política, não numa perspectiva nem mesmo geopolítica, mas geocristã. Como os cristãos estão vivendo no mundo. O que os cristãos estão fazendo no mundo, nessa caminhada, que tipo de caminhada eles estão tendo. E vocês viram que Paulo sempre termina os seus pensamentos se referindo à volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse é o tema das 2 cartas dele. Como viver até lá? Como viver no mundo até lá? Porque, irmãos, os cristãos no mundo inteiro, na maior parte do mundo, eles sofrem oposição. Essa oposição que eu estou dizendo pode ser perseguição das mais diferentes classificações, tanto a dura, a violenta, quanto outro tipo de perseguição, mas por isso eu englobo tudo aqui na palavra oposição. Oposição. Porque não é normal, e se isso acontecer, né, aí não está dentro do contexto do Novo Testamento e nem do Antigo Testamento. Se algum dia a igreja for bem aceita pelo sistema do mundo, né, for elogiada, outro dia eu vi na internet uma premiação dos melhores cristãos, né, do Brasil. Como assim? Uma premiação.
uma premiação. Estava lá as pessoas muito bem vestidas, jogos de luzes, música, todo mundo chegando num tapete vermelho, posando para foto, likes, né? E aí o pessoal premiado ia lá, dava um discurso: eu quero agradecer a minha mãe, meu pai, meu pastor, não sei o que, a Jesus Cristo, a Deus, né? E isso não é uma coisa, né? Não é uma coisa assim tão absurda, porque no interior, aqui eu não fiquei sabendo, mas no interior, e eu fui pastor no interior há muitos anos, no interior existem premiações, né? Tipo assim, o melhor advogado da cidade, a melhor loja de roupas, né? O melhor jornal, a melhor emissora de rádio, enfim, como funciona? E aí tem o melhor pastor também, né? O melhor pastor. Como funciona esta premiação? Aí sim, tem TV, né? O pastor vai lá, é premiado, o melhor pastor da cidade, ou coisa e tal. E na cidade que eu estava tinha concorrência, né? Os pastores lutavam para ser eleitos, nomeados o melhor pastor da cidade. Eu nunca concorri. Por quê? Porque primeiro que eu acharia estranho a cidade me premiar como melhor pastor. Eu não fui chamado para ser elogiado, fui chamado para ser mártir, né? Ou seja, eu tenho que confrontar a cidade, eu tenho que expor os pecados da cidade, e daí eles não vão, o pastor está pregando a verdade, não. Mas como funciona isso? Tu compra, né, a votação, ou seja, tu precisa pagar um valor para a empresa de marketing que está fazendo aquela premiação, tu paga um valor, aí eles te colocam lá na concorrência, às vezes é só tudo e tu ganha, né? Só tudo e tu ganha. Mas o que o apóstolo está dizendo aqui, eu estou insistindo nisso, é que o cristão, se ele pregar a verdade, se um pregador pregar a verdade, ele vai sofrer oposição. E aqueles que aceitarem essa pregação também vão sofrer oposição. Então, tanto o pregador quanto aquele que aceita a mensagem, ele vai sofrer oposição. E Paulo está dizendo aqui, olha, eu me preocupo muito com vocês, e no primeiro capítulo ele vai dizer que ama esses irmãos, como um pai, ele tem interesse, ele sofre por esses irmãos, e não podendo ir até eles, então ele preocupado com o estado da fé daqueles irmãos, no meio de um contexto de oposição, ele manda Timóteo, então, um dos seus alunos, para ver como é que eles estão, e então ele traz essa boa notícia. Os irmãos tessalônicos não só estão firmes, mas eles estão dando um testemunho da verdade que tem impactado a todos. E Paulo então desenvolve aqui, meus irmãos, um raciocínio falando sobre a importância, né, dessa preocupação dele com eles e deles com ele. E é isso que eu quero hoje trazer uma meditação para vocês, né? Essa visão de Paulo, essa preocupação. E outra, não é só com esses irmãos de Tessalônica que Paulo faz isso, é com as igrejas para quem ele escreve. Vocês veem essa mesma preocupação com os crentes de Roma, essa mesma preocupação com os crentes de Coríntios, de Colossos, de Filipos, de Éfeso, essa mesma preocupação com os missionários, com os pregadores. Paulo é uma pessoa que está atenta aos cristãos no mundo, tanto que ele se preocupava até mesmo, desde o início do ministério, com os irmãos lá de Jerusalém, que eram totalmente, tinham uma fé sui generis, né? Uma fé judaica, uma fé judaísta ainda, uma fé muito misturada ainda com o judaísmo, e Paulo é aquele que se liberta disso, aquele que transforma o cristianismo pregável, digamos assim, né, para o gentil. O gentil não precisava mais virar judeu para fazer parte da igreja. Agora era o contrário. O gentil tinha a fé e não precisava virar um judeu para ter a fé. Mas Paulo se preocupa com todos, ele tem uma visão de ensinamento, e eu penso, né, existiram muitos cristãos notáveis na história do cristianismo, mas Paulo é o cristão mais sábio, eu acho, que já existiu. Mas Cristo não é cristão, né? Cristo é Cristo, Jesus é Jesus, mas dos cristãos, Paulo é, sem dúvida nenhuma, o mais sábio de todos. E eu quero trazer, meus irmãos, algumas questões, algumas visões importantes sobre isso, e como nós podemos viver isso que Paulo está falando, e como deveria ser a visão de mundo do cristão. Meus irmãos, hoje tem eleição, né? Tem eleição, e na prática, né? Não deve ser a Porto Alegre vista a partir da perspectiva
da política, mas sim a nossa preocupação devia ser o seguinte: por que a nossa cidade, né, ela é como é? E agora, meus irmãos, nesse evento das enchentes, a igreja fez um papel muito bonito. Irmãos, talvez vocês assim por fora não tenham visto aquilo que a gente viu, mas no 6º dia da crise, os 7 dias, a gente tinha alguns abrigos formados, né? E aí veio para nós um relatório para a gente assinar, da Defesa Civil, da Prefeitura, né? E aí tinha ali 110 abrigos cadastrados naquele papel. Irmãos, e dos 110 abrigos, 81 eram administrados ou formados por igrejas evangélicas de Porto Alegre. Isso é um encanto, isso é maravilhoso. Igrejas que foram atingidas pela enchente, elas fizeram abrigos ou algum tipo de atividades fora do local para ajudar as pessoas. Isso mostrou, né? Eu vi uma matéria na Folha de São Paulo, tá? Eu vi uma matéria o seguinte, ó. O título da matéria era: "Na crise, chame as igrejas." Na crise humanitária, chame as igrejas. Porque eles ficaram, o artigo, né, dizia o seguinte, ó, que a ação aqui no Rio Grande do Sul mais organizada foi das igrejas, as igrejas evangélicas. Então, quando um próprio, né, e aí vem uma coisa impressionante, como a própria mídia chamada secular, ela reconhece isso, puxa vida, chamou atenção. E, irmãos, então as igrejas, apesar, né, das divisões, apesar, né, da gente ter visto também politicagem nisso, em algumas partes, mas, no geral, os irmãos estavam lá. Então nós temos que ter a nossa visão do mundo deve ser a partir da nossa visão do Evangelho, porque aí nós vamos ter mais esperança. Então a primeira visão, meus irmãos, que nós precisamos ter a partir desse exemplo de Paulo é saber como estão nossos irmãos ao redor do mundo. Irmãos, vocês se preocupam com isso? A primeira visão que nós devemos ter do mundo é saber como estão os nossos irmãos ao redor do mundo. E Paulo diz, do verso 1 ao verso 5, exatamente isso: não podendo suportar mais cuidado por vós, a minha preocupação por vocês, fiquei sozinho em Atenas e enviei o nosso irmão Timóteo, que é ministro de Deus no Evangelho, para, em benefício da vossa fé, ir até vocês, confirmar-vos, exortar-vos, continuar o ensino, ver como é que vocês estão, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Ou seja, é normal essa aflição. Pois quando ainda estávamos aí convosco, predissemos que íamos ser afligidos, que de fato aconteceu, e isso vocês conhecem. E foi por isso que, já não me sendo mais possível continuar esperando, ou seja, uma oportunidade de ir até vocês, eu mandei indagar como vocês estão. Eu mandei averiguar o estado da fé de vocês, temendo que o tentador vos provasse e tornasse inútil o nosso labor. Meus irmãos, essa preocupação, como estão os nossos irmãos do mundo? Quem são meus irmãos do mundo? Onde eles estão? Como eles vivem? O que eu posso fazer por eles também? Essa é uma pergunta que os cristãos deveriam fazer. Vocês lembram, né? Vocês lembram? Não, vocês leram, vocês ficaram sabendo que a partir dos anos 40 houve uma divisão, né, de estado ou de condição dos cristãos. Por quê? Boa parte dos cristãos ficaram submergidos, mergulhados no mundo comunista. Vocês lembram? Rússia, China, leste europeu, fora a situação na África, na Ásia, muçulmana e budista, que às vezes foge ao radar, né? Mas nos anos 50 e 60 principalmente, os cristãos desse mundo sumiram. Ninguém sabia como estava o estado deles. Como era um cristão vivendo na Romênia? Como era um cristão vivendo na Hungria?
como era um cristão vivendo na antiga, né, na época Tchecoslováquia, na Iugoslávia, na Rússia, por exemplo, como era um cristão vivendo na China. E aí é que me vem, enquanto isso acontecia, esses irmãos desses locais onde eu mencionei, fora os cristãos do mundo budista e muçulmano e parte do continente africano, enquanto isso a igreja, por exemplo, no Brasil, ela prosperava, a igreja nos Estados Unidos ela enriquecia, lá nesses anos começaram as megas igrejas, enquanto isso os irmãos de outra parte do mundo, eles não tinham nada. E um fato, meus irmãos, que eu sempre estudei essas coisas, me chamou a atenção, é que um famoso irmão da Romênia, o famoso pastor da Romênia, que foi torturado, na época, né, escreveu um livro sobre o assunto, lá nos anos 80 a gente ouvia discos, né, lembra do vinil? Contando o testemunho dele, que ele foi torturado por amor de Cristo, foi preso, enquanto ele estava preso, a esposa e os filhos eram torturados em praça pública, um caos, até que em 1989, né, esse mundo comunista ele ruiu e os cristãos foram, né, digamos assim, liberados. E esse irmão, ele foi morar nos Estados Unidos. Mas aí que está o problema. O que aconteceu com esse irmão? Ficou famoso por ser perseguido. Aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, ele estava sendo processado e acusado por uso, né, de recursos financeiros, de desvio de dinheiro, essas coisas todas. Ou seja, lá na tribulação ele era um herói. Lá nos Estados Unidos, a riqueza, né, o dinheiro, era outro mundo. Enquanto na Romênia ele era torturado, perseguido por ser cristão, lá nos Estados Unidos lá, né, um cara que faz bem, ele enriquece muito lá, tanto que muitos pastores daqui vão para lá para fazer missão nos Estados Unidos, né, imagina. Nada contra, meus irmãos, mas o problema que nem eu disse outro dia, né, o verdadeiro missionário, não vou dizer isso, né, tem, claro, todo mundo precisa da missão, mas me encanta, por exemplo, essa pessoa que chega e diz, olha, eu vou fazer missão lá na China, lá na Coreia do Norte, por exemplo. Né? Como assim? Por que não vai para os Estados Unidos, lá para Miami, para Orlando, lá pertinho do Disney, né? Por que não vai para lá? Vai justamente para a Coreia fazer missão. Lá o cara vai ser preso. Claro que eu estou ironizando aqui, né, irmãos? Eu estou criando ferramentas aqui para tentar convencer vocês de que o apóstolo Paulo, ele está praticamente, não sozinho, mas com poucos adeptos nesse pensamento, da preocupação com os nossos irmãos ao redor do mundo. Eu não me preocupo tanto com os meus irmãos daqui, que eu conheço, né? Vocês estão bem. Agora, como estão meus irmãos, por exemplo, nos países onde eles são perseguidos? Mas também eu me preocupo com meus irmãos americanos que vivem uma vida boa, regalada, né? Imagina, eu me preocupo, às vezes eu fico chateado eu já falei para vocês, com um pastor que ostenta um carro de 1 milhão, né? Não de reais, mas de dólares, né? Um relógio de 500 mil. Eu me preocupo sim, porque faz parte, né, do mundo cristão, e ele se diz um cristão também. Então eu me preocupo como esse irmão mantém a sua fé. Outro dia eu vi um vídeo, né, e são coisas reais porque são pessoas que a gente conhece, né? De uma pastora chorando e lamentando e xingando os irmãos. Por quê? Porque ela fez uma festa de aniversário pro pastor, pro marido dela, e ele ganhou poucos presentes. Né? Só nessa miséria. Olha essa miséria. Irmãos, e não venham me dizer, pastor, às vezes o pessoal me xinga, né? O senhor está falando mal dos cristãos? Não estou falando mal dos cristãos, eu estou usando exemplos para a gente conversar. Né? Mas essa irmã, ela ficou chateada, triste, porque ela fez uma festa para o pastor, porque um outro pastor fez uma festa também, e ele ganhou, né, desde carro, relógios, enfim, e o outro lá não. Ele disse, como? Que vergonha, eu estou envergonhada de você e tal.
Então, meus irmãos, a primeira visão, saber como estão os nossos irmãos ao redor do mundo. E a gente hoje tem uma boa ferramenta que é a Ajuda Barnabás, que ela traz, né? Que ela traz, aliás, o Horto até parou de publicar, mas teve um tempo que ele publicava lá no grupo WhatsApp da capela, né? Alguns relatórios, né? Continua, Horto, né? Né? Então, assim, como estão os nossos irmãos ao redor do mundo? Por quê? Porque, irmãos, às vezes nós vivemos a nossa vida, né? Para nós mesmos, preocupado com o meu salário, com o meu dinheiro, com a minha casa, com a minha TV, se a minha internet caiu, essas coisas todas. E os nossos irmãos ao redor do mundo, como eles estão? Você se preocupa com isso? De mandar uma ajuda para eles? Mas como eu vou mandar uma ajuda para eles? É simples. Porque a gente está cheio de bebês aqui, coisa mais linda. Né? E hoje está faltando alguns bebês, mas o dia que está todo mundo é uma maravilha, né? Mas você sabia que tem papais e mamães de cristãos perseguidos ao redor do mundo? Você sabia disso? A segunda visão, meus irmãos, que nós precisamos ter é glorificar a Deus por nossos irmãos ao redor do mundo. Paulo faz isso. Né? Quando verso 6 ao verso 9, né? Ele diz: agora, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Irmãos, e quando a gente sabe de irmãos ao redor do mundo, né, que estão vencendo, que estão glorificando a Deus, a gente glorifica a Deus com eles. Hoje ainda eu vi de várias coisas que acontecem na Europa, né? Igrejas que se transformam em pubs. Né? Ainda hoje eu vi uma igreja que desde os anos 40 é um bar. Igreja, isso acontece muito na Inglaterra, na Alemanha, na França, nos Países Baixos, até mesmo na região nórdica, que é um pouco mais, tem um pouco mais de igrejas, mas a gente vê isso agora. Eu fiquei sabendo também que nas periferias da França, por exemplo, existem movimentos de igrejas orgânicas surgindo, e agora, o ano passado, esses irmãos fizeram uma marcha contra aborto, contra essas coisas todas, que reuniu 700 mil pessoas nas ruas da França. Espera um pouquinho, mas de onde são esses irmãos? Onde? Se lá as igrejas estão, digamos assim, existe um movimento paralelo de cristãos informais que estão surgindo. Eu acho que daqui uns 10 anos, isso vai refletir em novas igrejas estabelecidas e conhecidas. Aí vocês vão dizer: não, o Rogério está tentando defender a tese pós-millenista dele, né, e está inventando esses fatos. Então pesquisa para ver. Coloque lá no Google: marcha cristã na França. Vocês vão ver 700 mil pessoas. Alguns falam em 1 milhão. Os mais pessimistas em 500 mil. Eles falam 1 ano ou 2 atrás. Nós precisamos ter essa visão do mundo para glorificar a Deus por nossos irmãos. Alguma coisa está acontecendo, meus irmãos. Existem cristãos aqui no Brasil, existem cristãos na África, existem cristãos lá no Afeganistão, existem cristãos lá na terra do Talibã, existem cristãos lá na Arábia Saudita, onde é um dos locais mais proibidos que tem no mundo. Existe. Tem alguém lá pregando o evangelho. Tem alguém lá, de alguma forma, hoje de manhã, lá deve ser noite agora, de alguma forma, no domingo, eles se reuniram em algum local, seja num quarto de hotel, seja numa garagem,
seja num local perto do mar, em algum local reuniu-se 5, 6 irmãos lá para glorificar a Deus e participar da ceia. Dê glória a Deus por eles. É isso que Paulo está dizendo aqui. E vamos tentar vamos achar maneira de ajudar também. A terceira visão, meus irmãos, é que nós devemos orar por nossos irmãos ao redor do mundo. Vocês fazem isso, meus irmãos? Senhor, eu não conheço, mas hoje algum irmão, algum pastor, alguma mãe, algum pai lá na China está precisando da minha oração. Senhor, vai até ele, eu não conheço quem é, mas abençoa, ilumina, abre um caminho, abre uma porta. Senhor, alguém em Porto Alegre está orando, em Porto Alegre aqui, meu vizinho, quem sabe, está orando para uma porta, seja lá da saúde, de emprego e tal. Senhor, eu não sei quem é, mas, por favor, ouve a oração desse irmão. Está aqui o Luiz, é Luiz, né? O Luiz mora aqui pertinho de nós, e ele veio de Santa Catarina, é sozinho, está aqui, e olha, eu moro aqui no bairro. Da onde que eu iria imaginar que existia um homem aqui procurando, né, uma igreja sozinho que a gente precisaria ajudar? Hoje ele está aqui, indicado, está aqui. Orem pelo Luiz. Então, assim, a nossa visão do mundo deve incluir essa oração por nossos irmãos ao redor do mundo. E Paulo, no verso 10, assim, ó, orando dia e noite com o máximo empenho para vos ver pessoalmente, para reparar as deficiências da vossa fé. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu não faço isso. Ele está dizendo, eu faço isso. E eu pergunto, vocês fazem isso? Ou vocês... Irmãos, a nossa deficiência de fé às vezes é tão grande que nem por nós mesmos a gente ora. A gente vai buscar soluções, né? De acordo com a nossa ansiedade, buscar soluções. Mas a minha pergunta é, quem não ora por si mesmo, vai orar pelos outros? A oração missionária, meus irmãos, a oração intercessória, ela é necessária. Quando a gente ouve uma palestra, né, de missionários, por exemplo, como a gente está perto, né? Como eu sempre digo, a gente tem 2 missionários, o Jean do Titibion, né? E o Orton do Ajuda Barnabás. Na apresentação, por exemplo, do Ajuda Barnabás, a primeira coisa que eles dizem é: como você pode ajudar nossos irmãos? Primeiro ponto, orar por eles. Primeiro ponto de partida, orar. É ou não é orar? Orar, ora por eles. Parceria com os joelhos. Parceria com os joelhos. E aí, meus irmãos, eu pergunto, vocês oram pelos irmãos da igreja? Pastor, faz umas 2 semanas que eu não oro por ninguém. Paulo está dizendo, olha, isso não é uma visão de mundo. Você se preocupa com política, você se preocupa com quem vai ser eleito prefeito, você se preocupa com quem vai ser eleito vereador, mas vocês se preocupam com aquilo que realmente importa, que é o estado do evangelho do mundo, e que isso sim faz diferença. E a última visão, meus irmãos, eu quero apresentar para vocês, a partir disso que Paulo está nos apresentando aqui, desse olhar revolucionário para a igreja, para os irmãos, a maneira de ver o mundo, a maneira de ver os irmãos, né? A quarta visão, incluir-se em missão com nossos irmãos ao redor. Incluir-se em missão. De que maneira? Bom, existem muitas maneiras de fazer isso. Incluir-se em missão, ou seja, eu não sou um crente isolado, não quero ser um crente isolado, de alguma maneira eu quero me incluir em missão. Quando a gente está, por enquanto, aqui, né, assim, meio que improvisado, mas quando nós nos organizar melhor, nós vamos, inclusive, conversar com o nosso presbitério para organizar a nossa liturgia também, né, voltar aos nossos sermões em Hebreus, por exemplo, as nossas escalas de pregação, tudo, e vamos incluir, né, aquele momento intercessório no culto também. Né? Orar pelos irmãos nominalmente, orar pelos missionários nominalmente, trazer nomes. E essa questão de incluir-se em missão com nossos irmãos ao redor do mundo, irmãos, a partir da oração, a partir da preocupação, e hoje é muito fácil, por causa da internet. Na minha época, todo ano eu comprava um livro dessa grossura assim, de 1.600 páginas,
que, se não me engano, era Missão Mundial, o nome do livro, onde tinha ali o relatório de cristãos de todos os países do mundo. Pedido de orações, como estava a igreja lá, enfim, é um relatório, um livro que até hoje existe, né? Mas já faz anos, depois que a internet veio, então a gente fica sabendo online, né, das coisas. Mas eu li aquele livro ali para a gente orar, tinha missão de oração, enfim. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que nós não podemos viver a nossa vida de cristão de forma egoísta, ou para si mesmo, ou só se preocupando consigo mesmo. Né? Eu sempre digo que alguns irmãos aqui vão ficar ricos. Eu quero isso, né? Vão ficar ricos. Mas lembre-se, meus irmãos, que parte do dinheiro que vocês vão ganhar precisa ser destinado à missão. Faça isso, coloca isso no coração. Mas só o rico? Pergunta para Camila se ela é pobre ou se ela é rica. Você é pobre ou é rica, Camila? Sou rica. Ela é rica, claro. Ela sempre diz, eu sou rica. Irmãos, a gente não precisa ter 1 milhão para se considerar rico. O rico é aquele que coloca no coração que tem tudo. Ontem ainda a Adri ajudou alguém, né, emprestando alguma coisa lá, que eu disse, tá, tu fez o que? Eu emprestei fulano. Olha só. Tá, mas como assim? É meu, eu emprestei. Eu disse, não é teu, é nosso. Ela disse, olha só, ou tudo é meu ou eu não aceito nada. Eu disse, relacionamento abusivo, vou repensar na nossa relação e tal, ou tudo é meu, eu não aceito nada. Irmãos, o rico, que eu quero dizer, sempre que a gente fala rico, não é que alguém aqui vai ficar, tomara que fique, mas não é isso, ter 1 milhão na conta, 2 milhões, 3 milhões, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, vocês terão recursos. Esses recursos, use um pouco desses recursos para ajudar os irmãos. Mas tem gente que tem dificuldade até ajudar a própria igreja local. Fica assim, né, segurando, se eu ajudar a igreja local, vou passar necessidade. Irmãos, isso é viver uma vida de consciência miserável. Né? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. A gente vai continuar falando sobre isso a partir dessa carta, né? De como viver neste mundo. Mas hoje eu quis trazer para vocês essa visão. Viver no mundo a partir dessa visão de importar-se, né? De ficar sabendo, de incluir-se neste mundo onde o reino de Deus está sendo pregado e anunciado. Aonde? Em todos os lugares. Em que cidades? Em todas as cidades. Não existe uma cidade, eu acredito, né, neste mundo inteiro, que pelo menos não tenha uma pessoa que esteja buscando a Deus lá. Mesmo nas cidades mais distantes, você vai encontrar um cristão. Pelo menos uma família, que está lutando sozinha. E que não está se importando se o país todo é contra ele, né? Porque o cristão tem uma consciência, aquela consciência que primeiro Santo Atanásio teve. Quando, lá no concílio de Niceia, né? Disseram para ele, Atanásio, está todo mundo contra ti. Ele disse, não. Eu que estou contra todo mundo. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Deus abençoe. Que a graça de Deus seja conosco. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus morreu por nossos pecados. O apóstolo João, ele diz, né, se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
precisamos confessar nossos pecados e apresentá-los diante de Deus, crendo que através dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, os nossos pecados são perdoados. Então vamos ter um minuto de confissão dos pecados, para que a partir do anúncio do Evangelho nós nos apropriemos desse benefício, dessa provisão tão grandiosa que Jesus trouxe na cruz, que é o perdão dos nossos pecados. Graças a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, façam isto em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Senhor, nós queremos te dar graças pelo pão e te pedir a bênção para o cálice, porque nós sabemos que ao participarmos do corpo e do sangue do Senhor, nós recebemos vida, nós recebemos os benefícios da cruz de Cristo, porque nos incluímos nesses benefícios. Pelos méritos de Jesus nós somos salvos e os nossos pecados são perdoados. Por isso nós confessamos nesta manhã que nós somos salvos pela fé, que o Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz, nos perdoou. Por isso também nós declaramos que nós somos salvos pela fé, somos justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Irmãos, convido vocês, enquanto o Natan vai nos conduzir a mais um cântico, a vir até a mesa do Senhor e servir o pão e o cálice e segurar para que no final a gente coma o pão e beba o cálice todo mundo. Tá bom? Pode vir à mesa para Teu sangue leva-me além, todas as alturas, te ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar, somente pelo sangue.
mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, recitem comigo o credo apostólico, a declaração de fé dos cristãos, né? A fé da igreja, a fé dos cristãos, a nossa fé. Graças a Deus. Recitem comigo então. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Como meus irmãos? Vamos orar a oração do Senhor, o Pai Nosso. Orem comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Te louvamos, Senhor, te bendizemos. Te agradecemos, Senhor, por teu amor, por tua bondade e por tua misericórdia. Agora, Senhor, queremos te agradecer por este culto, te louvar por todos os irmãos que aqui estão, pedir a tua bênção por aqueles que não puderam vir. Estende a tua mão sobre todos. Abençoa o nosso irmão Giovanni, dá saúde para ele, Senhor. Abençoa o Valdir e a Jaque, todos os irmãos que hoje não puderam estar aqui conosco. Que a tua boa mão seja sobre todos. Que a tua boa mão seja sobre todos, Senhor. E agora, Senhor, eu quero te pedir também uma semana abençoada, debaixo da tua mão poderosa, que a tua boa mão seja sobre todos. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor. Abençoa os mais velhos, os mais novos, abençoa os casados, os solteiros, aqueles que estão sós. Abençoa também, Senhor, as nossas crianças, os nossos bebês. Que a tua boa mão seja sobre todos, que tenhamos uma semana muito abençoada. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, sentem 2 minutos.